Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje falaremos sobre criação de carteira. Você já teve alguma dúvida sobre quantos ativos é o ideal para você ter na sua carteira para diluir o risco? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você ajuda o canal a crescer e também receberá os nossos conteúdos em primeira mão. Vamos ao vídeo. E então, qual que é a quantidade ideal de ativos para se ter na carteira, para se ter uma boa diluição do risco de carteira, caso algum ativo vá para o sentido errado e acabe mudando fundamentos e com isso acarretando em prejuízo naquela ação, naquele ativo qualquer que você está investindo. Para isso, temos que entender que existe basicamente dois riscos. O primeiro é o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É o risco, por exemplo, da bolsa inteira desvalorizar. É o risco quando todas as ações começam a desvalorizar e por motivos de correlação, todos os ativos tendem a se desvalorizar. Não necessariamente você escolhendo um bom ativo, você terá lucro, pois pelo motivo da correlação, ele mantém uma correlação com todos os outros ativos da bolsa e por motivo de risco, ou um risco político, um risco país, ele tende a desvalorizar correlacionado a todos os outros ativos da bolsa. Então este é o risco sistêmico, onde não importa em qual ativo você está investindo, em uma queda sistêmica você também terá prejuízo. Sabendo então que existe o risco sistêmico e o risco não sistêmico, qual que é a quantidade ideal de ativos para termos em carteira, para tentar então eliminar o risco não sistêmico? E como já sabemos, o risco sistêmico ele é impossível de ser eliminado 100%, apesar de existir algumas maneiras de diminuir ou de mitigar esses riscos, investindo, por exemplo, em empresas mais sólidas, empresas com múltiplos menos elevados. Lembrando também que a diversificação, quando é muito excessiva, ela também acaba atrapalhando. Por quê? Ali são muitos ativos que teremos que nos ater, teremos que pesquisar e estudar sobre muitos ativos e sabemos que isso nem sempre é possível, não temos tempo suficiente para isso. E justamente pela impossibilidade de gerir de maneira eficiente muitos ativos, temos que ter um equilíbrio entre quantidade de ativos e qual o risco que isso apresenta na nossa carteira, lembrando que é risco não sistêmico. E para explicar essa ideia, tomarei como base uma planilha disponibilizada pelo canal 500 Pratas, que assim acredito que visualmente ficará mais fácil de você entender qual que é esse motivo de quantidade de ações, risco sistêmico e porque nem sempre uma diversificação muito excessiva é o ideal para você ter uma maior rentabilidade e um maior controle da sua carteira. Então, aqui o que foi feito nessa planilha? Temos a primeira coluna com o número de ativos, indo até 30 ativos. Depois o peso desse ativo, com um ativo eu tenho 100% em um ativo, com dois ativos 50%, com três ativos é distribuído 33% em cada um e assim sucessivamente. Um risco de mercado aqui teórico, coloquei 20%. E aqui um risco total, que é o risco do ativo mais o risco sistêmico. E aqui mesma coisa, o risco do ativo mais o risco de mercado. Correto? Então aqui temos em vermelho o risco sistêmico, que é aquele risco que eu falei que é impossível da gente eliminar ele completamente, e em azul o risco total. Então nessa linha azul vemos que com um ativo temos 100% de risco, ou seja, se aquele único ativo desvalorizar, nós estamos 100% concentrados neles. Com dois ativos, 70%, lembrando, é os 50% mais os 20% do risco de mercado.
com 3 ativos, 4 ativos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir do 10º ativo, começamos a visualizar uma queda muito acentuada no risco total, ou seja, no eixo do percentual. Então, podemos perceber que por exemplo, 10 ativos para 20 ativos, eliminamos um percentual muito baixo, enquanto de 1 para 2 para 3, ainda existe um risco eliminado muito alto. Ou seja, a partir de 10 ativos, começa a se tornar quase insignificante a diluição do risco. Você consegue compreender nessa curva isso que estou dizendo? Imagine aqui que a pessoa tenha 20 ativos ou 30 ativos. Ela está eliminando aqui basicamente uns 2, 3% de risco não sistêmico. Ou seja, por causa de 2%, ela terá 10 ativos a mais para cuidar, analisar e acompanhar. Então podemos ver que aqui o ideal fica entre 10, 13, 15 ativos, já seria o máximo indicado. Aí você me pergunta, se com 10 a 15 ativos eu já estou bem diversificado no meu risco não sistêmico, por que ter mais do que 15 ativos? Muitas vezes aí já não é mais uma questão de diluição de risco, mas sim oportunidades, às vezes em setores diferentes, que o gestor ou administrador vê com bons olhos. Então a diversificação aqui já não é mais para eliminar risco, mas sim para permitir ao investidor estar exposto a empresas que ele vê com grande potencial de retorno. Então, voltando aqui para o gráfico, identificamos que 20% é o nosso risco de mercado. Poderíamos abaixar isso aqui para 10%, correto? Então, voltando aqui para 20%, identificamos que a curva no começo, ela ajusta bastante o risco, porém, quando passa de 10, 15 ativos, a diversificação do risco acaba sendo mínima e às vezes não compensa a diluição do risco nessa proporção com a quantidade de ativos a mais que teremos que diversificar, analisar, cuidar desses ativos, ver se as empresas estão caminhando num sentido de acordo com o que a gente espera. Espero que com essa demonstração mais visual você entenda por que não é ideal diversificarmos em muitos ativos, porque isso não é interessante pela mão de obra que isso vai ocasionar e muitas vezes tiramos recursos de empresas com maior potencial de retorno para alocar em outras empresas que não acreditamos tanto assim, simplesmente para diluição de risco. E já vimos que isso é adequado quando o gestor ou administrador consegue visualizar oportunidade naqueles ativos, onde ter mais de 15 ativos, por exemplo, já não é mais um objetivo de diluir risco, mas sim estar exposto a bons negócios e empreendimentos com bons potenciais de retornos futuros. Por esse vídeo é isso, e eu quero saber de você, em quantos ativos você está exposto, quantos ativos fazem parte da sua carteira e por que você tem essa quantidade de ativos? Deixa aqui embaixo para mim, nos vemos no próximo vídeo, até mais!